aí, Gustavo? Como é que tá lá? Bom, lá depende do lá, né? Tem lá aqui no Rio, tem lá em São Paulo, né? Temos Então, dois lares. aproveita e fala um pouco disso aí, como é que tá essa relação aí, como é que você vê sustentar uma agência no Rio e em São Paulo, quais são essas diferenças? A gente está numa fase nova em São Paulo, né? A gente está com o Zé Guilherme Vereza lá, né? Que é um cara sensacional, um cara do Rio, mas que está radicado em São Paulo, está super bem adaptado em São Paulo. O mercado de São Paulo recebeu muito bem essa nova fase da 1121, é impressionante esse apoio que a gente tem lá das outras agências, dos veículos, né? O mercado recebe você de braços abertos. Tem uma semelhança muito grande com o Rio, que é a quantidade de carioca que tem em São Paulo, né? Acho que tem tanto carioca em São Paulo quanto tem no Rio, então a gente se sente em casa lá, cada dia mais. Mas você montou estrutura lá, assim, de criação, a agência toda, ou também montou a criação no Rio? Não, a criação continua no Rio, o planejamento também, a estrutura de São Paulo é só atendimento. Mas isso não tem atrapalhado a gente em nada, a gente tem uma boa estrutura de atendimento lá, com o Zé Guilherme à frente, que é um cara de criação, então a gente não tem um departamento de criação em São Paulo, mas ele, como diretor executivo da 1121 em São Paulo, Zé, sendo um cara de criação, ele mantém o espírito da 1121, que é uma agência feita de profissionais de criação, né? O próprio Ronaldo Conde é um profissional de criação, apesar de ser o diretor executivo também da 1121 no Rio, né? Então, quer dizer, por mais que o departamento de criação esteja na minha mão em São Paulo, o espírito da agência tem muito a ver com criação sempre. Então isso aí acho que é uma coisa que... Mas então, aí, nesse tema assim, de falar de São Paulo, as dificuldades que você está encontrando lá, você acha que o mercado lá recebe melhor, está mais preparado comparado ao mercado do Rio? Eu acho que em São Paulo é um mercado maior, né? É só essa a diferença. Não tem mais nenhuma outra diferença, né? Quer dizer, eu acho que o mercado sendo maior, você tem mais oportunidades, você tem talvez um leque assim, de clientes de porte médio, maior do que o Rio. O Rio tem muitos clientes grandes, e tem muitos clientes pequenos, tem clientes médios, mas tem menos, né? São Paulo tem muito mais. Então, se você desbravar São Paulo, não quiser ficar no óbvio, você tem muita conta para trabalhar bem, né? E fazer um trabalho criativo super legal, enfim. Mas acho que você também tem isso aqui no Rio, né? A gente tem um espírito desbravador no Rio, né? As agências cariocas têm esse espírito desbravador, e isso quando você chega em São Paulo, você encontra uma receptividade muito boa para esse espírito desbravador. Então, a gente tem uma imagem muito boa em São Paulo como pessoas criativas, né? O Rio de Janeiro é um estado muito criativo, né? Então, acho que a gente está com uma experiência muito boa em São Paulo e também no Rio muito boa, graças a Deus. Quer dizer, a crise está aí, em São Paulo a crise pegou, está brava a crise lá também. Talvez até eles sintam mais a crise do que a gente, porque isso é maior também, né? Sente mais a crise. Mas eu acho que os mercados são muito mais parecidos do que talvez quem esteja só no Rio pense. Né? O Rio já passou por todo tipo de crise, né? Existencial. Exatamente. Eu acho que o Rio, em relação assim, a São Paulo, né, é mais ou menos como o Brasil, talvez em relação a outros mercados de outros países. Né? Quando você chega em Cannes e fala que você é do Brasil, eles talvez tenham um respeito assim, pelo nosso trabalho criativo, talvez maior do que a gente mesmo tenha. Talvez eu sinto isso em relação ao Rio de Janeiro também, sabe? Há um respeito pelo trabalho criativo da gente, né? Tanto que muitos cariocas estão lá, né? Foram pescados para ir para lá. Talvez maior do que a gente mesmo pense, né? Sempre assim, né? A gente está dentro, sabe os problemas, sabe o que a gente sofre para fazer aquele trabalho bom e levar adiante, acha que o outro não teve aquele problema. A dificuldade é a mesma, né? De aprovar, de produzir, de tentar. A gente tem produtoras tanto de filme quanto de áudio no Rio, de primeiríssima qualidade, quer dizer, os fotógrafos também. Os nossos parceiros no Rio são excelentes. Então acho que a gente tem tudo no Rio, né, para fazer um bom trabalho. E é claro, a gente trabalha aqui com falta de verba, trabalha, mas isso aí eu acho que hoje em quase todo lugar você trabalha com falta de verba, né? E às vezes você trabalha com verba também, né? A gente está... E se acostumar, a falta de verba é bom. Sabe, aí quando você pega uma verba melhor, você não tem aquela vontade de fazer uma coisa sem ideia, mas que custe caro, entendeu? Você está acostumado a sempre ter que ter uma boa ideia para compensar a falta de verba. Então você vai continuar tendo aquela boa ideia, só com verba, que coisa boa. Então é bom você se acostumar a não ter verba, é uma coisa ótima, na verdade. Né?
Então, assim, fica porque eu vejo muito na galera aqui, galera mais nova do mercado do Rio e tal, quando a gente troca uma ideia, fica esse mito de terra prometida, não, que em São Paulo não acontece isso, que em São Paulo, no Rio o cliente é complicado, a verba é pouca, o cliente tem a cabeça mais fechada. Não é por aí, não é por aí que as coisas acontecem. Não, eu acho que realmente, a única diferença que eu digo é o dinheiro. Realmente lá você tem talvez mais oportunidades de trabalhar com clientes que têm um pouco mais de verba e desenvolver às vezes um trabalho mais talvez nacional, né, com uma repercussão mais nacional. Mas o dia a dia é igual. O dia a dia, aliás, é igual aqui em São Paulo, em Nova York e Miami. Você chega lá em Nova York, o cara está reclamando também. Ou o cliente tem a cabeça fechada, não tem ideia. A gente acha que só a gente. A gente sempre acha que só a gente. Eu acho que o que a gente deve fazer, quer dizer, não digo que não está sendo feito, não, mas eu acho que o que a gente sempre deve fazer é trabalhar a agência e o cliente, né? Para que ele, mesmo com a cabeça fechada, prove coisas boas. Né? Essa coisa do mercado ser bom ou ser ruim, a gente estava aqui, né, conversando antes, hoje a agência mais criativa do mundo fica em Miami. Que não é nunca citado como um dos melhores mercados do mundo para se trabalhar, né? Miami tem muita coisa para se fazer lá. E ainda assim uma agência que tem 30 anos, né? Também tem isso, né? Parece que só uma agência que acabou de chegar pode se tornar uma agência muito criativa, né? Você está dizendo que a Crispin Porter Boguski, né? Que é essa agência que a gente está falando, é uma agência que tem 30 anos, talvez tenha mais do que 30 anos, e só agora ela é reconhecida como uma das agências, é a agência mais criativa do mundo, né? Agência do momento. Agência do momento, e está fazendo coisas fantásticas com pouca verba.